Eu sou Daniel de Oliveira Neto. Nesse vídeo a gente vai falar sobre gestão de investimentos. O conteúdo foi produzido a partir de informações 100% públicas. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente fez, a gente pegou uma série de estudos acadêmicos. Então, você tem um livro aqui de 73, você tem artigo de 86, artigo de 2000, de 2016, um livro de 2015. Todos eles estão dizendo a mesma coisa. Estão dizendo o seguinte, que é mais importante a macroalocação em classes de ativos do que a escolha dos ativos. O que quer dizer isso? Em outras palavras, se você vai, por exemplo, investir em renda variável, é mais importante você definir o peso disso na sua carteira, ou seja, qual o percentual da sua carteira que vai para renda variável, do que o próprio conteúdo do que está na renda variável, do que as ações ou o que tiver lá dentro. Bom, aqui a gente pegou estudos, um estudo de 2010, um estudo de 2015, esse de 2015 é brasileiro, e a gente pegou também relatórios que eles vão compilar dados, relatório da S&P, da Morningstar Global e da Morningstar no Brasil também. Eles estão dizendo a mesma coisa. É uma conclusão que gestores ativos frequentemente não conseguem superar os índices de mercado. Então, normalmente os gestores de investimento não conseguem superar índice de mercado, é difícil superar. Se vocês forem aqui olhar no relatório da Morningstar Brasil, por exemplo, aqui eles dão na proporção de fundos brasileiros com renda variável com desempenho pior do que o benchmark, né? Ou seja, eles não conseguiram superar o benchmark, normalmente a Ibovespa. Então, 58% no primeiro semestre de 23, 77% nos 5 anos anteriores e 92% não conseguiu superar o Ibovespa nos últimos 10 anos. Então, você vê que é difícil um gestor superar o benchmark. No caso de renda variável, por exemplo, o Ibovespa. Aqui, então, a gente pegou um relatório da S&P. Ele está nesse endereço, ele é público, vocês podem consultar se quiserem. Mas aí ele faz uma comparação, né, do que aconteceu no Brasil, né, e chega a algumas conclusões. Então ele está comparando alguns fundos. Você tem fundo aqui de renda variável, fundo de renda variável que investe em empresas grandes, empresas pequenas, e o mercado de bond, de títulos de renda fixa privados, tá? Crédito privado, né, que a gente chama. E aqui tem os benchmarks, tá? Esse índice aqui lembra o Ibovespa e assim por diante. Todos os benchmarks de cada fundo. Cada fundo se propõe a superar os benchmarks, né? E aqui está o período, né? Eles analisaram o histórico de 1 ano, 3 anos, o que aconteceu em 5 anos, em 10 anos, 15 anos. Se a gente pegar o 10 anos, que é o máximo que eles conseguiram, você vê que a imensa maioria dos fundos de investimento não superou o seu próprio benchmark, né? Eles não conseguiram superar o benchmark. Por que que a gente está mostrando isso daqui? Tem muito a ver com aquela terceirização de investimentos que a gente mostrou no outro vídeo, né? Se vale a pena centros terceirizar parte da carteira dela para gestores, né? Sendo que a grande maioria no longo prazo, e como previdência de longo prazo, não consegue superar os índices. Bom, aqui pessoal, é um slide muito legal. A gente descobriu uma ferramenta, o link está aqui, que ela permite a gente simular o desempenho de carteiras rebalanceadas. O que é isso daqui? É como se fosse um investimento que ele independe do gestor. É uma gestão 100% passiva, então vai no automático, tá? Então você consegue lá montar, aqui simular um depósito inicial, a gente colocou 100, com depósito mensal de 100 no período de 2000 a 2024. E todo mês então vai aplicando 100. De que forma? A gente montou 3 carteiras. A carteira aqui número 1, que a gente está chamando, vai 70% em CDI, em renda fixa, 30% em bolsa. E aqui, no caso, seria como se fosse um ETF, né? Não tem a taxa aqui, mas como a taxa do ETF é muito baixinha, da casa de 0,2%, não faz diferença. A carteira 2 seria 70% em CDI, 30% em bolsa americana, que pode ser equivalente ao IVVB11, aqui já está em reais, tá? Bolsa americana em reais. E o carteira 3 aqui é 70% em renda fixa,
15% em bolsa brasileira, 15% em bolsa americana, os dois ETFs também. E aí a gente consegue verificar aqui na linha do tempo qual que seria a rentabilidade acumulada dessas carteiras, né? Então aqui tem a carteira 1 está em azul, a 2 está em verde, a 3 está em vermelho, comparando com o Ibovespa, com o CDI e com o IPCA. E a gente vê aqui que as três carteiras elas tiveram uma performance muito interessante, né? A azul ela está batendo no CDI, mas a vermelha e a verde elas superaram. Então a gente achou bastante interessante a performance dessas carteiras, que elas independem de gestor, são automáticas. Então o que a gente fez, pessoal? A gente pegou essas três carteiras e a gente quis comparar com a rentabilidade dos planos da Centros. Para a comparação ser justa, a gente colocou uma taxa de 0,5% nessas três carteiras e a gente comparou o histórico. Esse rebalanceamento não é um negócio assim novo, a gente não está reinventando a roda, é uma técnica já muito ousada, tá? Antiga essa técnica. Então, se você pegar uma janela de 2015 a 2023, as três carteiras superaram o PCD. Se pegar uma janela mais curta, 2020 a 2023, duas dessas carteiras superaram o PCD e uma deu a mesma rentabilidade. Se pegar o plano CP+, né, no mesmo período, as três carteiras superaram a rentabilidade do CP+. Bom, a gente falou de carteira rebalanceada, né? Mas vamos falar daquela parcela de 70% em renda fixa que a gente colocou. É renda fixa, mas onde aplicar, né? Normalmente, num fundo de pensão, você pode investir tanto em títulos de Selic, pós-fixados, como o NTN-B, que são aqueles títulos que pagam IPCA mais uma taxa de juros. Aqui a gente pegou um estudo feito pela gestora Evino, ele é público, está nesse site aqui, se quiser consultar, só dando crédito aí. Então eles pegaram aqui a média de uma NTN-B com prazo de vencimento de 10 anos e colocaram nesse gráfico aqui, que vai de 2009 até hoje. Então o que eles viram foi o seguinte, que essa taxa aqui, quando ela está acima de 5,5, já é uma faixa interessante para você comprar esse título, para investir nesse título. Tá? Se ela está acima de 6,5 já é muito bom. Né? Então aqui é só para ter um gatilho, assim, quando que é interessante comprar esse título aqui e guardar ele na carteira, em vez de comprar a Selic. Então faz parte também da análise lá dos 70%, tá? Tem que estar embutido naquele valor. Né? Aqui é outro gráfico que o pessoal lá da Evino montou, né? Compilando as informações do gráfico anterior. Então eles estão mostrando lá que hoje a gente está nessa barra aqui, equivale a mais ou menos a 48% dos casos desde 2009. Então é uma faixa interessante para adquirir os títulos NTN-B. E está quase nessa aqui, né? Já está quase passando para essa aqui. A gente está gravando o vídeo em outubro de 2024, que seria uma faixa excepcional para adquirir esses títulos NTN-B e guardar em carteira. E aqui o pessoal da Evino lá fez uma análise com títulos públicos americanos, né? Eles puxaram um histórico desde 84, um histórico longo de 40 anos. E a taxa aqui eu só atualizei, né? A taxa atual não está mais nesse patamar aqui de 5,25 a 5,50. Ele está hoje, a gente está gravando o vídeo em outubro de 24, está nessa faixa aqui de 4,75 a 5. Então se você olhar o histórico aqui, tirando esse comecinho aqui, de 84 até o início de 90, essa taxa atual está num patamar alto. Essa informação aqui ela é importante também para o gestor, que você pode operar essa taxa aqui por vários instrumentos, tanto por ETF como por BDR também. Aqui eles pegaram um título americano de 10 anos, a média. É como se fosse um NTN-B americano, vamos dizer assim. Então eles puxaram o histórico aqui desde maio de 2009 até maio de 24 e estão mostrando aqui que as taxas estão altas lá. Né?
Mostraram que nesse período que eles avaliaram, as taxas elas estão num patamar bem raro aqui, nesse período que eles viram, né? Que está nesse último grupo aqui. Então estão taxas interessantes ali para investimento. Aqui as conclusões, gente. O que a gente acha? Que as carteiras automáticas e simples parecem fazer sentido, principalmente para fundos de pensão. A gente viu lá que a performance daquelas três carteiras ela foi melhor do que a Centros, e pelos estudos acadêmicos e práticos também a gente sabe que os gestores ativos quase nunca eles conseguem bater os índices. A gente acha também interessante ficar só com gestão própria, não ter mais a gestão terceirizada, e focar aqui a parte de renda fixa em títulos públicos federais e a renda variável em ETFs. A gente acha que com isso a gente vai ganhar maior transparência, que a gente sabe exatamente onde está investido. Às vezes num fundo terceirizado fica difícil de enxergar. Tem o menor risco de imagem também, porque a gente evita o stock picking, né? Chamado stock picking. Você escolher, por exemplo, uma ação e tem problema naquela ação, né? Às vezes você faz de boa fé e acontece um problema, ou mesmo um título privado e acontece um problema naquele título privado, como a gente já viu acontecer, inclusive recentemente, né? Então, você ficando em ETF, você reduz bastante ou zero esse risco. E menor custo, porque a taxa dos ETFs são baixas, né? São bastante baixas, e o próprio custo de gestão de ativos dentro da Centros, como ele ficaria mais simples, você reduz bastante esse custo de gestão de carteira. Bom, pessoal, com isso a gente encerra nosso vídeo. Vocês puderam conhecer nossa visão sobre gestão de ativos. Muito do que a gente falou aqui, a gente usou para elaborar nossa proposta para Centros. A gente fez um vídeo sobre essas propostas, a gente recomenda que vocês assistam. Tchau.